Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, por gentileza, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Você encontrou, amém? Beleza, diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo para vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste eles assim, a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra ela é verdadeira e fiel. Nós amamos a sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, que essa tua palavra, Senhor, que ela produza a capacidade máxima que ela pode, Senhor, 100 por 1, e transforme o nosso coração. Que nós possamos conhecer mais de Ti nessa noite, aprender mais de Ti, para que nós possamos conhecer mais também sobre nós. Porque o Senhor nos ama e nós somos seus filhos, Pai. Vem e toma teu lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, faz tempo, parece que a gente não tem fusão, né? Nossa, eu não lembro talvez a última vez que a gente teve fusão, mas eu fico muito feliz da gente ter, porque esse momento a gente precisa desfrutar, da família estar junta, irmãos juntos, né? Adolescentes e alcance jovem. Você que não faz parte de nenhuma célula, nem adolescente, nem célula do alcance jovem, no final procura os líderes, que vão estar aqui pela frente, também talvez vai ter uma galera na porta 6, né? Para poder ajudar você. Belezinha? Você me dá de presente sua atenção, amém? Glória a Deus. Gente, eu estava... Essa palavra que a gente acabou de ler, Mateus capítulo 6, é o Sermão da Montanha. Jesus está ensinando os seus discípulos. E antes dele começar a falar o que nós acabamos de ler, ele fala para eles a respeito da avareza do coração, a respeito de não colocar o coração nas riquezas e no dinheiro, que pode ser corroído, né? Um bicho pode comer o pedaço de papel, mas colocar o coração nas coisas que são eternas. E de repente Jesus está dando um ensinamento para eles, dizendo: olha, não se preocupem com o dia de amanhã, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, né? Por quê? Porque os pagãos, ou seja, os incrédulos, se preocupam com essas coisas. Eles saem de manhã e preocupados com isso, e é por isso que eles trabalham. Mas com vocês não seja assim, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam. Essa palavra, ela traz um consolo ao nosso coração, principalmente no tempo em que a gente vive, que é um tempo de bastante ansiedade. Na verdade, nossa geração é uma geração das mais ansiosas que existe no mundo. O Brasil é uma das gerações mais ansiosas no mundo, o jovem brasileiro. E também a época em que a gente vive, nunca se viu tantas pessoas com ansiedade, com depressão, com algumas questões emocionais a serem resolvidas. E um dos diagnósticos que dizem é porque eles acreditam que a nossa geração tem vivido constantes mudanças e transformações o tempo inteiro. Tem um livro do Max Lucado muito bom, escrito, o título do livro é alguma coisa com ansiedade. Se tu colocar Max Lucado, ansiedade, vai aparecer o livro dele lá. Alguém sabe o nome? Soprou? Não?
tem problema. Se você botar lá, certeza vai aparecer. É muito bom esse livro. Na introdução, o Max Lucado, eu lembro, quando eu li esse livro, alguns anos atrás, ele diz que nos últimos 30 anos, a nossa geração sofreu mais mudança do que nos últimos 300. Imagina, cara, 300 anos é muita coisa. Parece na nossa cabeça que não é muita coisa, mas se tu for pensar, 300 anos, 1700 ou 1800? 1700. 1722. Tá certo, produção? 300 anos atrás de hoje? É ou não? Pelo amor de Deus, exatas, alguém aqui na frente? Não dá? Pelo amor de Deus. Só humanas aqui ó, na frente. Hoje. 1722. Irmão, 1722. O que tinha nesse mundo? A gente nem sabe o que tinha direito. Os professores de história sabem. Mas, cara, 1722 é muito tempo. Hoje a gente vive em 2022. Significa que nos últimos 30 anos o mundo teve mais mudança do que nos últimos 300. É claro que vai gerar uma geração ansiosa, mas, na verdade, o fim da ansiedade é o nome. Caramba, que da hora. Vocês que fizeram isso aqui, vocês são demais. A galera da mídia, tem um negócio que está passando aqui, ó. A fitinha está passando aqui, vocês não estão vendo. Demais. Max Lucado, O Fim da Ansiedade. Valeu, galera. São demais. Esse livro é muito bom e ele fala a respeito disso. Mas, cara, ele fala algo mais além disso também. A gente já comentou aqui algumas vezes. Os nossos relacionamentos eles se tornaram tão superficiais. E a maneira como a gente vê o mundo, a nossa cosmovisão, ela foi deturpada por causa disso. A gente entendendo esse conceito, um pouquinho de como a gente chegou aqui, é, por exemplo, quando você entra na internet, você vê tudo aquilo que você não tem. Não sei você, né? Mas eu sei você, vou confessar um negócio para você. Eu sigo no Instagram umas 4 páginas de comida fit. Não faço nenhuma delas. Mas toda vez que eu vejo, acho bom, eu mando para a Maressa, né, amor? Mando para a Maressa. A gente nunca faz, mas fica lá guardado. Um dia a gente vai fazer. Mas além disso, tem o quê? Viagens que você não tem dinheiro para fazer. Roupas que você não tem dinheiro para comprar. Coisas que você não tem dinheiro para comprar. Então lá, aparecem todo dia. Eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento de vendas e o cara que estava fazendo esse treinamento falou que nós somos bombardeados com propostas todos os dias. E em média, cada um recebe 200, em média. Você que está aí sentado e que está ouvindo aí na internet, vai ouvir depois. Você recebe todos os dias 200 propostas de compra. Rádio, Instagram, Netflix, YouTube, que você quiser. 200 propostas todos os dias. O cara no semáforo vendendo a balinha. Todo mundo recebe. E esse monte de informação vai trazer o quê? Cara, eu não tenho nada. Porque se todo mundo está me oferecendo tudo, eu não tenho nada. E é sobre isso, bem rapidamente, que eu queria falar com vocês. Cara, eu estava fazendo um devocional uma vez, e certo dia o Espírito Santo me fez uma pergunta. Eu ouvi no meu coração um negócio que, assim, sabe quando não é um negócio que vem não é de você, porque não tem como você fazer uma pergunta dessas, né? E o Espírito Santo me fez uma pergunta assim: filho, se alguém declarasse com absoluta certeza que amanhã pela manhã o sol não surgirá, por mais influente que essa pessoa seja, alguém acreditaria? Eu respondi: é claro que não. Já seria loucura dizer que o sol não nascerá amanhã. Maior loucura seria acreditar nisso, eu falei. Ele me disse então por que as pessoas, algumas acreditam mais no que elas dizem sobre si mesmas, ou o que o inimigo diz, do que naquilo que Deus diz a respeito delas? E ele começou a ministrar no meu coração algo que eu queria que a gente pudesse abordar nessa noite. Porque todas as nossas carências, ausências, tudo aquilo que a gente sente falta, na verdade é o medo de todas as pessoas de ser rejeitado. Às vezes que você compra coisas que você não precisa, às vezes que você mente para parecer que está bacana, às vezes que você não age da maneira como você é para tentar ser aceito, você não consegue dizer não, você se sobrecarrega com a demanda de todas as pessoas. O medo, a raiz de todo o coração de todo homem e de toda mulher é ser rejeitado. No final das contas é isso.
Quando alguém, por exemplo, fala mal de outra pessoa, ou quando alguém está numa roda e tenta se sobressair, o bullying é o medo de não ser rejeitado. Então a gente se junta e rejeita alguém. Que se a gente rejeita ele, a gente aqui não vai ser rejeitado. A raiz de muitas das nossas carências e ausências é o medo da rejeição. E o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração. E aí eu comecei a meditar. Eu nunca vi um atendimento pastoral ou um atendimento terapêutico em que as pessoas chegassem com pavor de que o sol não nascesse no outro dia. Ô João, existe uma fobia para isso? O João está se formando em psicologia, ele diz que não existe uma fobia para isso. Já imaginou? Um cara chega no médico e fala assim, ó, estou tendo crise de ansiedade e tá difícil, uns ataques de pânico, e o médico fala, mas você está com medo do quê? Ele fala, cara, o sol não pode nascer amanhã, talvez. Já imaginou alguém isso? Com medo do sol não nascer no outro dia? Eu nunca ouvi dizer de alguém que teve esse tipo de medo. As pessoas geralmente têm medo de coisas que são legítimas. Medo de que algo ruim aconteça, medo de um avião que caia, o carro que bata, ou uma doença inesperada. Mas o medo do sol não aparecer no outro dia, eu nunca vi ninguém sentir. Por quê? Porque em todos os dias da nossa vida, e eu fiz um cálculo durante esses 31 anos da minha vida, aproximadamente 11.500 dias, o sol sempre nasceu. E nenhum dia o sol deixou de nascer. Porque a nossa percepção de mundo está baseado no conhecimento e as experiências que a gente tem que transformam verdades em nosso coração. E é por isso que nós muitas vezes crescemos com carências e ausências, porque as experiências que tivemos e as percepções do mundo fizeram com que a gente acreditasse que nos falta, nos falta, nos falta. Lembra que a gente já uma vez falou que no Éden, a primeira coisa que o homem faz quando descobre que está nu por causa do pecado em Gênesis 3 é se esconder? Medo de ser rejeitado. Finge que foi gol do Atlético, cara, antes assim. Brincadeira. Quem não é atlético, não se ofenda, tá? Eu sou neutro. Quem ganhar para mim tá bom. Minha vida não vai mudar. O que eu estava falando? Medo de ser rejeitado. Adão se esconde por quê? Porque ele está com medo de ser rejeitado por Deus. E por isso ele se escondeu. E a primeira coisa que Deus pergunta é: Adão, aonde você está? Não que Deus não soubesse, mas que Adão precisava entender que ele estava num lugar que não deveria estar. Ele correu de Deus quando ele deveria ter corrido para Deus. E Adão fala: eu me escondi porque tive medo, ouvi você vindo, e eu me escondi que estava com medo, porque eu estava nu. E a pergunta de Deus é maravilhosa. A pergunta de Deus é: quem disse para você que você estava nu? É a primeira coisa que Deus quer resolver com Adão. O que Deus está dizendo é: quem disse para você que falta alguma coisa para você? Porque eu nunca disse para você que faltava alguma coisa. Quando eu estou com você, eu só digo o que te sobra, nunca o que te falta. Se nós pudéssemos começar a compreender isso e a cada dia subir um degrau, talvez não seja um conceito, uma ideia que você faça assim, mas eu espero que a semente nessa noite hoje possa ela criar raiz dentro do seu coração. Porque o Espírito Santo começou a ministrar, quanto mais eu vou entendendo a verdade do Evangelho, a esperança desse Deus da esperança me ensina sobre quem Ele é, e automaticamente eu descubro quem eu sou, porque se eu fui feito à imagem e semelhança dEle, eu só consigo ter a visão correta quando eu colocar a ótica que Ele tem sobre mim e sobre o mundo no meu coração. Você está comigo, amém? Mas infelizmente, talvez, assim como você e 100% das pessoas, ou melhor, 99%, não cresceram num lar perfeito. As suas experiências e a sua percepção de mundo, ela não foi talvez como deveria ser. E pensando a respeito disso, a gente volta para o que Jesus está dizendo, e ele diz assim: olha, os gentios se preocupam com o que vão comer e vão vestir. Lembra que naquela época eles não trabalhavam para comprar iPhone, que custa um Celta. Eles trabalhavam para comer, eles acordavam de manhã e eles saíam no jornal de trabalho para comer e para se vestir. A gente está tendo um pouquinho mais de trabalho, que vai além disso, né?
a gente está tendo que trabalhar para muitas outras coisas. E tudo bem, não há um problema com isso, desde que ela não gere ansiedade no seu coração. Porque o que Jesus está ensinando é o seguinte: qual de vocês, sendo mal, homens, se o vosso filho pedir um pão, vocês vão dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, vocês vão dar uma serpente? Se vocês que são maus, têm a natureza caída, não querem dar coisas ruins para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que é perfeito. O que Jesus está ensinando para eles é um princípio que eles perderam lá no Éden. E hoje a gente vai falar a respeito disso. É o princípio de pertencimento. Cara, o Espírito Santo ministrou no meu coração quando ele começou a falar sobre ansiedade comigo. Ele falou: eu quero que você ministre sobre isso. Porque a ansiedade fala sobre carências e ausências. E quando ele me mostra que o oposto da ansiedade, porque é o que Jesus disse, não sejam ansiosos pelo dia de amanhã, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam, ele me disse sobre pertencimento. Mas para que a gente entenda isso, a gente vai falar um conceito legal aqui. Você está comigo ainda, amém? Então a gente vai rápido. Existe um conceito nas Escrituras chamado redenção. A gente que é acostumado a vir na igreja, a gente entende um pouquinho desse conceito, mas talvez a gente vai aumentar esse nível. Nós sabemos que fomos redimidos, e nós sabemos que redimido significa que alguém pagou algo que é uma dívida que era nossa. Essa dívida foi quitada, então nós fomos redimidos. Nós cantamos que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas para que você entenda o que engloba, na verdade, tudo isso, eu vou falar sobre o princípio da redenção. Esse princípio da redenção era uma lei que Deus instituiu, a lei da redenção. Quando o povo de Deus sai do Egito, depois de 400 anos de escravo, eles têm uma mentalidade escrava. E é difícil você transformar uma cultura, ou melhor, é impossível você transformar uma cultura da noite para o dia. Então é por isso que Deus tem que gradativamente, em doses homeopáticas, ensiná-los a respeito do seu reino. E no seu reino todos são livres, glória a Deus. Mas enquanto a mente deles, 400 anos, se a gente falou que 300 era muito, imagina 400 anos, com uma mente de escravo, eles ainda não entendiam o conceito de liberdade tão perfeitamente, ainda que a escravidão naquela época não é o mesmo da escravidão ocidental que nós vivemos aqui. Era uma parada mais de um assalariado que tem muito menos direitos, mas ele tem direitos. Ok? A escravidão ocidental horrorosa que a gente viveu e que ela foi real no Brasil, América, em vários lugares, ela não tinha nada disso. A pessoa realmente não tinha direito nenhum. Enfim, Deus vai instituir legislação para o povo dele. Você está comigo ainda, amém? Não dorme não. Ele vai instituir legislação. Daí ele fala o seguinte: olha, quando alguém pegar algo emprestado de outra pessoa, ou ele dever para outra pessoa, se ele não tiver com o que pagar o prejuízo que ele causou, ele vai ter que pagar com o próprio serviço. Então ele, ou melhor, primeiro, tudo que ele tem, a possessão dele vai ser transferida para a pessoa que ele deve. Se não for o suficiente para pagar a dívida, ele vai ter que trabalhar junto com a sua família para esse cara que ele acabou defraudando, até que seja paga toda a dívida. Só que o que acontece? Vamos imaginar comigo, esse exemplo é do pastor Luciano Subirá, é maravilhoso esse exemplo, é muito prático. Imagina que o Vitor chegou para mim, ou melhor, eu cheguei para o Vitor e falei assim: Vitor, você tem terras e eu tenho sementes, e não só isso, eu tenho também eu tenho uma sacada muito boa. Eu tenho certeza que quem plantar agora, nessa época, vai colher muito, a gente vai ficar muito rico. Então, eu quero que você me empreste a sua terra e me empreste também dinheiro para eu comprar semente. Eu vou cuidar de todo o plantio e eu vou te pagar com 50% do lucro. Aí o Vitor vai olhar para mim e vai falar bem assim: cara, eu não consegui tudo que eu tenho arriscando. Por quê? Porque se você plantar e não der certo, eu perdi plantio, que eu podia plantar outra coisa, e você perdeu o quê? Você não perdeu nada, a terra é minha e o dinheiro da semente é minha. Você está comigo ainda, amém? Mas ele faz uma contraproposta, ele diz assim: olha, eu te empresto o dinheiro para você arrendar outra terra, comprar semente, e você me paga... Não, como era esse exemplo?
Isso. E você me paga com juros durante muito tempo. E aí eu falo bem assim, e aí você me paga 20%, você me paga 20% do que eu te emprestei. Eu que fui pegar emprestado, falei assim, cara, antes na sociedade meio a meio eu ia ficar com 50%. Se agora eu pego emprestado, eu vou ficar com 80%, eu vou pagar 20% de juros, para mim é muito melhor. Então eles iam, eu e o Vitor, a gente ia na porta dos anciões da cidade, a gente ia perante os anciões, a gente selava com um aperto de mão, trocava presentes, o dote a gente trocava para selar esse pacto, e eles eram testemunhas. Só que o que poderia ter acontecido? Choveu quando não era para chover, não choveu quando era para chover, e eu perdi a colheita, e eu perdi a semente, e eu perdi o dinheiro. Agora esse cara vai chegar e vai falar bem assim, chegou o tempo, eu pago o que você me deve. Eu não tenho mais nada. Então os anciões da cidade iam calcular o que eu tenho de possessão, só que eu não tinha nada. Então agora eu e minha família, a gente tem que trabalhar escravo para esse homem. E o pouco que a gente tinha de possessão se torna agora desse homem que a gente devia, e a nossa família vai trabalhando lá. Para sempre? Não. Deus, que quis instituir a liberdade, mas tinha que trabalhar na mentalidade deles, falou assim, se for hebreu que aconteceu isso, ele vai trabalhar no máximo 6 anos, e no 7º ele será livre. Beleza? Só que se ele for estrangeiro, ele só pode ser livre no ano do jubileu, que era a cada 50 anos. Imagina que o jubileu foi ano passado e eu me endividei nesse ano com o Vitor. Eu só vou receber liberdade daqui a 49 anos. Então, para que não acontecesse uma injustiça da pessoa servir para sempre, Deus escreveu uma lei chamada Lei da Redenção. E a Lei da Redenção dizia o seguinte: um parente próximo, vendo a condição do seu parente, ele poderia chegar até esse senhor que era o dono agora da possessão do que ele tinha e da família dele, que foi logrado, e poderia pagar a dívida dele. Você está comigo ainda, amém? E só poderia ser um parente próximo. Por quê? Porque automaticamente a minha dívida sendo quitada, eu não estou livre. Eu só mudo de possessão de senhor. Então, o tempo que eu trabalharia para ele, eu vou trabalhar agora para esse outro. Aí você fala, Rafa, mas não é 6 por meia dúzia? Não. É por isso que poderia ser apenas um parente próximo. Porque ele faria isso por amor e não por ganância. Você está comigo ainda, amém? Porque nunca seria vantajoso isso. Se você quiser saber mais, a história de Ruth com Boaz é a respeito disso. Outro homem tinha direito, antes de Boaz, de pagar o resgate de Ruth. E ele abre mão. Quando ele abre mão, porque ele era o parente mais próximo, o próximo parente mais próximo era Boaz. Então ele paga e arrenda Ruth. Você está comigo ainda, amém? Quando a Bíblia diz que nós fomos redimidos, a palavra de Deus vai dizer que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Significa aquilo que tudo que eu era e tudo que eu tinha, que antes estava sob domínio de Satanás, agora está debaixo do domínio de Cristo, glória a Deus. Mas é maravilhoso porque Ele é um Senhor que não me tomou como escravo, mas Ele me colocou um lugar na mesa e me chamou de filho. Você está comigo ainda? Ainda assim, o apóstolo Paulo se declara dizendo, eu escravo de Cristo, porque ele entendia o princípio de redenção. Por isso que nessa mesma lei de redenção dizia que se o servo amasse o Senhor a qual foi resgatado e quisesse viver para sempre debaixo dos seus cuidados, ele ia até perante os anciões da cidade, e eles faziam um furo na orelha, e eles selavam um pacto dizendo, eu quero para sempre permanecer na casa do meu Senhor, que era um parente próximo. Você está comigo ainda? Glória a Deus. Mas ainda você talvez não entendeu o que eu quero dizer a respeito de possessão. Porque mesmo que eu fale que o sangue de Cristo te tirou do império das trevas, um irmão próximo pagou uma dívida e você se tornou possessão dele, às vezes isso ainda não te ajuda. Então, eu vou tentar fazer com que a gente entenda um pouco mais a respeito de pertencimento. Você ainda está comigo, amém? Ok. Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 a 16, a Bíblia diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção aqui comigo. Na primeira música que nós cantamos nessa noite, a gente cantou uma música que tinha uma parte que diz assim, ó, estava órfão e sem abrigo, agora sou o cidadão dos céus. Sim ou não? Você cantou? E só deixa eu fazer um parênteses que pode servir didático. Poxa, Rafa, mas quando não tem guitarra e bateria, eu não pulo. Por que não tinha guitarra e bateria? Porque você tem que pular por causa da letra, cara. Porque se a letra fala com você, irmão, se a letra não falar com você, poderia ter 20 baterias aqui em cima. Fecha parênteses. Eu não estou dando direto para ninguém, eu estava olhando só para frente aqui, não vi ninguém. Mas é uma parada interessante, né, amor? Às vezes a Marissa me pergunta, ela fala, por que na conferência parece que o jovem baba? Ele se joga, aviãozinho, joga por cima das cadeiras. Nos cultos normais ele não faz isso. Eu falei, não sei, amor. Mas deve ter alguma resposta, um dia eu vou descobrir. Palavra fala com você, amém? E aí, meu amigo, TDAH tá batendo forte hoje. O que eu tava falando? Ainda bem que a gente tá em família, meu. Tu nem lembra, tu tá também com essa parada aí. Hã? Possessão. É só para saber se eles estão prestando atenção, é tudo testes aí. Você está comigo ainda, amém? Estamos terminando quase. Realmente a Bíblia diz que nós estávamos órfãos, sem abrigo. Agora o Espírito Santo falou uma parada no meu coração sobre possessão. Um órfão, quando ele é reconhecido como órfão, não necessariamente ele não tem um pai e uma mãe biológica viva. Porque tem muita criança que está no orfanato, que tem pai e mãe vivo. Mas ele está num orfanato. E sabe por que ele está órfão? Porque ninguém reclamou ele como possessão. Ele tem um pai ou uma mãe biológica, talvez, mas ninguém nunca chegou e disse, você é meu filho. Até que alguém chega, olha para ele e fala bem assim, ei, a partir de hoje você é meu filho. De repente o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração. Todas as vezes que Deus vai dar testemunho de alguém nas Escrituras, ele fala meu. Viste meu servo? Meu servo, meu servo, meu filho, meu povo. Não é a característica de filho, de servo, de povo que é interessante nesse momento. É a palavra meu. Porque você é responsável por tudo aquilo que é seu. Por exemplo, se você estacionar seu carro num morro e de repente você está lá, você mulher está fazendo a unha, você homem está fazendo a barba e de repente chega alguém afobado e fala bem assim, de quem que é esse carro que estava aqui estacionado na frente, modelo tal, cor tal? E você sabe que o carro é seu e você pergunta, por quê? Ele fala, porque talvez deu ruim no freio de mão, esse carro desceu e arrebentou o muro da minha casa. Eu preciso saber quem é o dono desse carro, porque ele vai se fazer responsável pelo dano. Todas as vezes que você está ansioso e afanado, é porque você está preocupado com um dano. Sendo que se você entendesse que quem é responsável por você é responsável por se tiver um dano e vai guardar seu coração, então você agora entende que quando Deus fala, você é meu, você fala, existe alguém que se responsabiliza por mim. Ou, por exemplo, que alguém que chega para a menina e fala, quer se casar comigo? E ela responde, eu não. Se ela responde não, o que ela está dizendo é, eu não quero ser sua.
Ou uma mulher que dá indiretas no relacionamento ou numa amizade e ela abre o coração e ele fala, eu te vejo só como amiga. O que ele está dizendo é, eu não quero ser seu. Mas de repente imaginar que quando ninguém nos queria, quando nós estávamos no nosso pior momento, teve um que disse, eu quero que você seja meu, eu quero que você seja minha. Ah, meu irmão, quando o evangelho começou a entrar no meu coração e eu comecei a entender isso, o que pode afanar o meu coração? E aí eu começo a entender que agora o meu medo de ser rejeitado não existe mais lugar. Por quê? Porque eu fui aceito. É mais ou menos esse exemplo que eu ouvi de um pastor que é maravilhoso. Imagina se a gente faz o nosso Jovens Auto Sports. Quem já foi no Jovens Auto Sports ou Adoles Sports? Adoles Sports, Jovens Auto Sports, levanta a mão. Top demais, né? É massa demais. Tem gente que torce uns tornozelos. Cadê o Alex? Ô Alex, fiquei sabendo que você torceu o tornozelo, cara. Tá melhor? Espero que esteja melhor. Tá melhor? Glória a Deus, cara. Se eu soubesse na hora, a gente tinha orado, né? Fiquei sabendo depois. Mas imagina se a gente faz o nosso Adoles Sport, Jovens Auto Sport. E aí, cara, normal. Neymar chegou aqui na igreja. E a gente fala, galera, vamos separar os times. Você. E o Neymar tá lá, aqui, ó. Assim, ó. Sei lá como é que ele faz. E a gente fala, pô, Neymar, você podia começar no banco lá, e aí quando alguém cansar, chama, entendeu? Tu consegue imaginar o Neymar assim? Pô, ninguém me escolheu, cara. Poxa, nem sei se eu vou, olha. Pô, os caras não me chamaram pra jogar bola. Irmão, alguém consegue imaginar o Neymar bolado assim? Sabe por quê? Que o Tite escolheu ele, cara. Que o Paris Saint-Germain escolheu ele. Significa que todas as vezes que você tem medo de ser rejeitado por alguém, é o mesmo exemplo, cara. Deus escolheu você. Ele selecionou você. Ele falou meio assim, vou fazer um jogo aqui. E tinha Neymar, e tinha Mbappé, e tinha todo mundo que é no seu nome de jogador. E falou meio assim, você, Rafa. E eu aqui falei assim, caramba, eu não sei nem andar direito, hein? Eu? Você, titular, camisa 10 para você. É assim que eu me sinto toda vez que eu venho na casa do Senhor, cara. É por isso que todo final de semana eu choro. Porque, irmão, eu não tinha condição para fazer nada. Mas ele olhou e falou meio assim, Rafa, ninguém te escolheu, eu vou escolher você. Porque talvez você não conheça a minha história, mas eu queria ser o melhor em tudo. Eu queria ser escolhido por primeiro e eu nunca era. Eu era um cara que corria atrás do vento o tempo inteiro. Até um dia que eu entendi um pouco da redenção e eu ouvi Deus falar isso. Ei, Rafa, eu não preciso de você. E é a minha última história. E eu termino com essa história. Muitos sabem que mais ou menos um ano atrás eu peguei Covid, eu fui internado. Eu fiquei 5 dias lá, internado. E eu lembro que eu estava pronado, que ia ficar a barriga para baixo, para ajudar na respiração, porque eu cheguei a ficar com 50% de comprometimento do pulmão. E aí chegou é capelã que fala, né? Capelã, né? Capelã. Chegou a irmã que visita as pessoas lá para orar. E ela chegou, ela não me conhecia. E quando ela chegou, eu estava contente por estar vivo. Eu estava contente, estava vivo. E ela chegou, ela entrou e falou, como você está, filho? E eu falei, graças a Deus, eu estou bem. Ela pegou e falou assim para mim, que bom, eu vejo o sorriso no seu rosto e sinto que é genuíno. O que você faz? Daí eu falei, olha, eu sirvo no Alcance Curitiba e eu tenho um trabalho lá junto com a minha esposa, a gente ajuda com jovens da Alcance Curitiba. Ela falou, que legal, você tem esposa? Sim, sou casado, 9 anos de casado e temos um filho. Na época o Daniel estava com 6 meses, 4 meses. Nossa, 4 meses, Daniel. E ela pegou e falou assim, olha, talvez não vai fazer sentido para você o que eu vou falar, mas eu sinto algo. Da mesma maneira que você está deitado assim de barriguinha para baixo, pronado, é como se seu filho estivesse no colo da mãe dele, despreocupado,
tranquilo, ali, descansando. Talvez o Senhor te trouxe para cá para você sentir esse descanso. Aí eu agradeci ela, falei, poxa, obrigado e tal. Aí ela saiu. Quando ela saiu, o Espírito Santo falou assim para mim, Rafa, você sabe que eu não preciso de você, né? E eu peguei e falei, não, Deus, eu sei que você não precisa de mim. Ele falou, não. Existem níveis de entendimento. Você sabe que eu não preciso de você. E era no meu momento que estava rolando fusão aqui, que o Theo Ruber ministrou, que era eu que ia pregar. E ele falou, eu não preciso de você, porque está rolando lá, ó, e vai ser uma benção. Você tem noção que eu não preciso de você? E aí sabe quando cai a ficha? Sim, eu falei, é verdade, Deus, você não precisa de mim mesmo. E ele falou, então por que você não descansa um pouco? Deita aqui. E cara, eu tive uma experiência de ficar deitado no pé de Deus. Porque todas as carências e ausências que a gente tem com medo da rejeição, às vezes a gente transfere no trabalho, com Deus, no cônjuge. Se você está esperando casar para ser feliz, não vai dar muito certo. Se você está esperando casar para fazer a outra pessoa feliz, também não vai dar certo. Porque eu vou te comentar um negócio. Fazer outra pessoa feliz, se essa pessoa não quiser ser feliz, é uma missão impossível. Mas viver uma vida que você entendeu o pertencimento, é o que Jesus está dizendo. Não tenham preocupação com o dia de amanhã. Por quê? Porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam. O vosso Pai sabe que você precisa de uma bolsa na escola. O vosso Pai sabe que você precisa passar no vestibular. O vosso Pai sabe que você precisa mudar de emprego, que te dê uma melhor renda. O vosso Pai sabe que você quer uma família. O vosso Pai sabe que você deseja ser pai e mãe. O vosso Pai sabe. A palavra de Deus diz em Jeremias, que Deus fala para Jeremias, desce até a casa do oleiro. E Jeremias desce até a casa do oleiro e observa. E Jeremias disse que observava enquanto o oleiro estava ali no vaso de barro. E de repente o vaso se desfez. E a Bíblia diz, e eu vi que o vaso se desfez na mão do oleiro. E essa é a maior esperança do meu coração. Que esse vaso nunca vai quebrar no chão enquanto estiver nas mãos do oleiro. Você está comigo? Todas as vezes, a Marissa contou um testemunho para vocês que a gente teve de milagre aqui. Eu poderia contar mais um monte. Quando apertava muito, eu lembro que, e era normal, né? A Marissa era mais nova do que eu também. Eu tinha passado algumas experiências com Deus antes de casar com ela. E eu lembro que ela chorava de desespero, dizendo, não sei o que a gente vai comer amanhã. E aí, enquanto ela chorava, eu dava gargalhada. E ela ficava brava comigo. O que você está fazendo? Eu falei, eu tô ansioso, ou melhor, eu estou esperançoso para saber como Deus vai sair dessa. Por quê? Porque Ele mandou, quem manda paga. A gente estava fazendo o máximo que a gente podia. E acontecia isso, cara. Chegava a gente lá em casa, batia na porta. Ô, vamos no mercado comigo? Chegava lá, a gente ia lá e começava a encher o carrinho. No final falava assim, ó, esse carrinho é de vocês. Várias e várias vezes. A experiência de gás que ficou 4 meses. Usamos um gás que nem existia. Não existia gás. Acabou o gás, acabou o gás. Tomar banho, fazer comida, acabou o gás. Falei, amor, todas as vezes que apertava, a Marissa me pedia alguma coisa. Roupa, comida, qualquer coisa. O que eu falava para você? Pede para o teu pai. Porque para o meu eu pedi, que é o nosso na verdade. Você precisa pedir também. Ah, cara. Você deve estar achando que eu... Nossa, cresci com as asas dos meus pais ao redor. Tu não sabe da metade. Meus pais me impulsionaram cedo.
Mas é tão bom saber que eu pertenço a alguém que não vai falhar comigo, cara. Rafa, mas e se me rejeitarem? E se me expulsarem? E se não me amarem? Eu falo assim, irmão, o meu pai tem um nome meu escrito na mão dele. O meu nome está escrito na mão dele. O apóstolo Paulo diz, se ele não negou o seu próprio filho, ele não dará juntamente com Cristo todas as outras coisas? Queria poder pegar, cara, meu coração incendiado desse pertencimento e colocar no coração de cada um de vocês. Mas eu espero que possa ser uma semente pequena essa noite. O seu medo de ser rejeitado, carências, ausências, eles não existem, eles não têm mais lugar quando a esperança do pertencimento de um pai que chegou e falou, você é meu, eu reconheço você. Eu, graças a Deus, não faço ideia do que é a dor da rejeição paterna ou materna. A minha mãe, o pai dela biológico nunca reconheceu ela. Ela disse que depois, quando ela tinha 22 anos de idade, ela fez um teste de DNA. Estava ela e meu avô no hospital e o resultado saiu positivo. Meu sogro pegou, meu avô pegou o resultado, olhou para ela e falou, não me interessa, você nunca será minha filha. Mas um dia minha mãe se encontrou com Jesus, aleluia. E Jesus olhou para ela e falou, você é minha. Queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Todas as vezes que a gente ergue altares para outros deuses em nosso coração, pode ser a ganância, pode ser o dinheiro, pode ser a necessidade de reconhecimento, pode ser várias coisas, pode ser a entrega do impulso sexual, pode ser se jogar nos braços de outras mulheres, de outros homens, pornografia, pode ser qualquer coisa. Quando nós tentamos pisar nas outras pessoas para subir um pouquinho, porque sentimos que nos falta. Essa noite eu queria que a gente pudesse se encontrar com alguém que diz, você é meu. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e a sua graça. Obrigado quando nós não tínhamos aparentemente nenhum valor, quando ninguém queria nos reclamar como possessão. O Senhor olhou para a gente. O Senhor tirou aquelas folhas de figueira que cobriam a nossa nudez. E o Senhor se despiu da sua roupa. O Senhor se fez nu para que nós pudéssemos ser cobertos de novo. Obrigado porque o nosso coração é tão grato. Obrigado porque a cada manhã o Senhor me faz olhar para o sol que está nascendo e o Senhor me lembra que o sol só nasce porque você manda ele nascer. Então, eu só posso estar ansioso e com medo de ser rejeitado se o dia que eu acordar de manhã e o sol não nascer. Isso nunca vai acontecer. Obrigado porque o Senhor nos demonstrou tanto amor, Pai, em nome de Jesus. Cura os nossos corações, todas as carências e ausências que nós temos sentido, todas as faltas, tudo aquilo que nós achamos que precisamos e tentamos substituir, que o Senhor encha com a sua presença. Que o Nazareno possa sentar na nossa mesa e partilhar do pão, e a gente possa descobrir que a gente não precisa de tudo aquilo que a gente segurava, que na verdade estava nos cansando a alma. Nessa noite nós tomamos um ato de te entregar todas as preocupações, carências, ausências e afanos do nosso coração, para que tu sejas o único suficiente. Não temos medo de rejeição, porque o Senhor olhou para a gente e disse, você é meu, disse, você é minha, e o Senhor se faz responsável por tudo aquilo que é seu. Nós cremos e confiamos na esperança, na esperança do resgate dessa sua propriedade, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.